Os carotenos são pigmentos orgânicos encontrados nas plantas e micro-organismos, como algas e fungos. São essenciais para a vida e nenhum animal pode sintetizá-los. Por isso, devem ser ingeridos na dieta. Quimicamente, são membros da família dos terpenoides e são formados por 40 átomos de carbono. São um tipo de molécula de estrutura isoprenoide, ou seja, com um número variável de duas ligações conjugadas, que lhe confere a propriedade de absorver a luz visivelmente em diferentes comprimentos de onda, desde 380 até 500 nanômetros, o que lhes confere cores que vão do amarelo ao vermelho e são amplamente empregados como corantes. O clomazone é um princípio ativo que está presente em vários herbicidas. Possui amplo espectro de controle e ação diferenciada, que inibe a síntese de caroteno. No fumo, ele controla algumas plantas daninhas, como o capim-marmelada, o capim-coxão, a guanchuma, entre outros. No arroz irrigado, controla o angiquinho, o capim-arroz, o capim-coxão. No arroz de sequeiro, ele controla a trapoeraba, a erva palha, o capim-carrapicho, o capim-pé de galinha. Na cana-de-açúcar, ele controla a braquiária decumbens, o capim-coxão, entre. O modo de aplicação no fumo pode ser feita em faixa, sobre o camalhão ou em área total, antes ou logo após o transplante das mudas e também nas entrelinhas, após o cultivo mecânico. No algodão, antes do plantio, as sementes devem ser previamente tratadas com inseticida fosforado ou com a aplicação do mesmo no solo, no suco de plantio. As doses indicadas no rótulo funcionam como um protetor, conferindo a seletividade ao clomazone para a cultura do. Para a ativação do clomazone é preciso de uma quantidade mínima de umidade no solo. Na ausência desta, deve-se aguardar uma chuva leve maior que 10 mm para sua ativação. Neste caso, se houver mato já germinado, o mesmo deve ser eliminado através de um cultivo superficial, tratorizado ou manual, nas entrelinhas, evitando-se o movimento intenso no solo para manter o clomazone na camada superficial. Pós-plantio pré-emergente em relação a ervas daninhas e a cultura, podendo ainda na cultura do arroz irrigado ser aplicado logo após o início da emergência do arroz. O solo deve estar livre de torrões, previamente eliminados com um bom preparo de solo pela gradagem. Para o preparo da calda é necessário colocar água limpa no tanque pulverizador, até a metade da sua capacidade, após estar regulado com a correta vazão. Adicionar o clomazone na dose previamente calculada, acionar o agitador e completar com água o tanque de pulverização. Ao aplicar o produto, não se faz necessário usar o agitador. Uma única aplicação é suficiente para eliminar as plantas daninhas indicadas. O intervalo de segurança não é especificado devido à modalidade de uso do produto a ser aplicado antes da emergência das plantas daninhas e da cultura, e sobre o intervalo de reentrada das pessoas nas culturas e área tratada, não deve ocorrer antes de 24 horas após a aplicação do produto, a menos que estes use roupas protetoras. Possui algumas limitações de uso. Culturas de inverno como trigo, aveia e centeiro, subsequentes à aplicação de clomazone, poderão apresentar leve clorose em locais se houver erro de aplicação com dosagens duplicadas ou sobreposição de barra. Entretanto, essas plantas recuperam-se normalmente, não afetando a sua produção nessas condições. Aguardar um período mínimo de 150 dias após a última aplicação do clomazone para instalação de culturas subsequentes. Algumas informações sobre os equipamentos de aplicação. A aplicação do clomazone poderá ser efetuada através de pulverizadores manuais, costais, tratorizados e aeronaves agrícolas. No arroz irrigado, os equipamentos terrestres como bico de jato plano, leque, com um ângulo de jato de 100. Para a cultura do fumo, recomenda-se utilizar bicos tipo leque 8004 ou 11004. Todos os bicos da barra de aplicação deverão se manter à mesma altura em relação ao topo das plantas. A pressão dos pulverizadores manuais e tratorizados são de 20 a 40 psi, equipamentos com bicos de jato plano convencional.
Para a faixa de deposição, utilizar distância entre bicos na barra de aplicação de forma que permita maior uniformidade de distribuição de gotas, sem áreas com falhas ou excesso. Para as condições climáticas, como a temperatura do ambiente, deverão estar no máximo com 30 graus Celsius, a umidade relativa do ar com um mínimo de 55%, a velocidade do vento de 2 a 10 km por hora, e se houver erro na aplicação ou aplicação fora das recomendações acima descritas, que possibilite a deriva do produto para a cultura, sensíveis como girassol, milho, horta, pomares, viveiros, casa de vegetação como estufas, jardins, videiras, arbóreos, vegetação rasteirinhas e outras nativas. Poderá ocorrer o branqueamento nas partes atingidas em função do modo de aplicação. Precaução de uso e recomendações gerais quanto a primeiros socorros, antídotos e tratamentos, no que diz respeito à saúde humana. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não utilize equipamentos com vazamento. Não desentupa os bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não distribua o produto com as mãos desprotegidas. O uso exclusivo é agrícola. Precaução na preparação da calda. Use o protetor ocular. Se houver contato do produto com os olhos, lave e... Ao abrir a embalagem, faça de modo a evitar respingos. Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, óculos, viseira facial, luvas, botas, avental impermeável e mais. Precauções durante a aplicação propriamente dita. Evite o máximo possível o contato com áreas de aplicação. O produto produz neblina. Utilize a máscara cobrindo o nariz e a boca. Não aplique o produto contra o vento. Utilize macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga e botas. Precauções após a aplicação. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho, troque e lave.